Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e os que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Seja adorado pelo teu povo, seja exaltado pelo teu povo. Nós amamos o Senhor, nós amamos a presença do Senhor, nós amamos chamá-lo de Pai, nós amamos adorar ao Senhor, nós amamos estar em comunhão uns com os outros, porque quando fazemos isso em nome do Senhor, nós sabemos que o Senhor se coloca no meio de nós. E onde o Senhor está, a cura, a libertação, a transformação, a renovo. Onde o Senhor está, vidas são impactadas e não permanecem do mesmo jeito. Meu Deus, a casa pertence ao Senhor, as vidas diante das quais estou pertencem ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. Fala, teus filhos ouvem. Em nome de Jesus. Pode se sentar. É forte o que Davi descobre acerca de si mesmo. E descobrindo isso, deixa isso marcado no Salmo 139. Davi descobriu aquilo que quando a gente descobre, a gente não abaixa mais a cabeça, a gente ergue ela. A gente não pensa mais em desistir,
a gente pensa em prosseguir. Davi descobriu que ele nasceu com um propósito. Davi descobriu que ele não nasceu por obra do acaso, ou por um descuido dos pais, ou nem mesmo pela vontade dos pais. Davi descobriu que ele nasceu porque Deus quis. E Davi descobriu que antes dele nascer, os olhos de Deus já estavam nele. Quando ele era como ele declara, uma substância sem forma ainda, lá no ventre da mãe dele, os ossos dele não foram ocultos ao Senhor. E Davi vai dizer com certeza, com convicção, de que Deus estava escrevendo a história dele antes mesmo dele sair do ventre de sua mãe. Davi sabe quem é que está escrevendo a história dele. E é bonito a revelação que Davi carrega. Davi sabe que a história é dele, Davi, mas que o livro é dele, Deus. Porque olha o que Davi vai dizer: no teu livro, não no meu livro, no teu livro, tudo isso estava sendo escrito, antes que qualquer uma palavra dessa existisse. O Senhor estava já escrevendo a minha história, antes de eu ter história. Antes que eu tivesse uma história, o Senhor já tinha uma história sendo escrita para mim. E no teu livro, não no meu, o livro pertence ao Senhor. Quando eu li isso, pela milésima vez, eu não sei quantas vezes eu já li Salmo 139. Mas dessa vez, quando eu li o Salmo 139, Davi dizendo que a história é dele, mas que o livro é de Deus, algumas coisas começaram a fazer sentido em relação à história de Davi. Se a história é dele, mas se o livro é de Deus, então de fato ninguém poderia impedir Davi de chegar ao trono. Ninguém poderia impedir Davi de derrubar o Golias. Ninguém poderia impedir Davi de matar leão, de matar urso. Ninguém poderia impedir Davi de reinar na direção de Deus. Ninguém poderia impedir Davi de ver a descendência dele crescendo e recebendo promessa que reinaria no lugar dele. O que eu quero dizer para você é que essa certeza que Davi tem, uma vez entrando também em nós, acerca agora da nossa vida, vai fazer você e eu entendermos nessa noite que ninguém pode impedir tua vitória, ninguém pode impedir teu crescimento, ninguém pode impedir a vitória da tua casa, ninguém pode impedir a bênção no teu casamento. Por quê? Porque a história pode ser sua, mas o livro é de Deus. O livro no qual a sua história está sendo escrita não é seu, não está na sua gaveta, não está sobre a sua cômoda, não está na cabeceira da cama do teu quarto. O livro no qual a sua história está sendo escrita está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, Satanás não pode nem rabiscar. Se está na mão de Deus, Satanás não pode apagar o que está escrito. Se está na mão de Deus, ninguém pode interromper aquilo que Deus está escrevendo. Pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. Se o livro está na mão de Deus, o que Deus escreveu para você, é isso que você vai viver. O apóstolo só está dizendo que acredita em predestinação? Não. Calma, teólogos de plantão. Calma aí. A predestinação, quando a gente olha à luz da Bíblia, nunca é individual, mas é em relação a grupo. Como assim? Eu vou te explicar, calma. Predestinação, quando a gente olha para a Bíblia e vê textos que apontam para a predestinação, nunca é em relação ao indivíduo, mas é coletiva. Como assim? Aqueles que são desleais a Deus, aqueles que desonram a Deus, aqueles que decidem ser os injustos,
estão predestinados ao inferno. Mas perceba que eu não falei de um indivíduo, eu falei de um grupo. O grupo de pessoas que decide não viver na presença de Deus, que não abre o coração para o Senhor, infelizmente, estão predestinados ao inferno. Aqueles que decidem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, estão predestinados à salvação. Então perceba que em relação à predestinação é coletivo, não é individual. Porque em relação à individualidade não é predestinação, é decisão. Eu vou explicar isso aqui. Não é predestinação, é decisão. Por quê? Deus escreveu uma história para mim. Eu decido se a vivo ou não. Deus tem uma história escrita para você. Você decide se quer viver o que Deus tem para você, ou se quer viver qualquer coisa contrária ao que Deus tem preparado para você. Aí não é predestinação, aí é questão de decisão. Eu estou dizendo que ninguém aqui que está comigo nessa noite nasceu sem propósito. Deus tem propósito para você. Deus tem planos para você. Deus tem sonhos para você. Antes de você nascer, lembra de Jeremias? Antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre da sua mãe, eu te dei as nações por profeta. Ou seja, antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha um propósito para você. Mas Deus obrigou Jeremias a ser profeta? Não. Foi questão de decisão. Deus chamou, Jeremias aceitou o chamado. Por exemplo, eu não sou obrigado a estar aqui agora pregando. Ou você não sabia disso? Eu não estou pregando aqui agora porque Deus está me obrigando. Não tem um anjo do meu lado com uma espada no meu pescoço dizendo, ou prega ou morre. Não tem isso aqui. Se eu não quisesse subir aqui para pregar hoje, Deus colocaria outro. Porque Deus não obrigaria a subir aqui e pregar. E por que eu estou pregando? Decisão. Deus me chamou, eu decidi aceitar. É decisão. Então Deus tinha uma história para Davi. E Davi descobre isso, que Deus estava escrevendo uma história para ele quando ele ainda estava no ventre da mãe. E o que Davi fez? Davi decidiu viver aquilo que Deus estava chamando ele para viver. Davi não decidiu viver um rascunho que ele escreveu no papel de pão na terra. Davi decidiu viver o que Deus escreveu no livro que está no céu. Oh meu Deus do céu, Deus tem coisa grande para você. Deus tem uma história para você. Agora vamos falar sobre esse livro onde está escrita a sua história. Porque a história é sua, mas o livro não é seu. A história é sua, mas de acordo com o que a gente leu, o livro é de Deus. E que bom que é. Porque se o livro fosse meu, alguém poderia roubá-lo de mim. Se o livro fosse meu, alguém poderia abri-lo na minha frente e arrancar algumas páginas. Se o livro fosse meu, alguém poderia abrir e rabiscar na minha frente e ainda zombar de mim. Mas como o livro é de Deus, a história é minha, mas o livro é dele, quero ver pegar da mão dele. Quero ver rabiscar. Quem escreveu foi ele. E não só ele escreveu, mas além dele escrever, ele ainda segura na mão dele aquilo que ele escreveu acerca da sua vida. Então diga comigo, está na mão de Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber acerca da sua história, o seu ontem, o seu hoje, mas sobretudo para você que se converteu agora, o seu amanhã não está na mão dos homens. O seu amanhã não está na mão de quem tem inveja de você. O seu amanhã não está na mão de quem te persegue. O seu amanhã não está na mão daqueles que fizeram obra do mal contra a tua casa, contra a tua vida. O teu amanhã está nas mãos de Deus. O teu casamento está nas mãos de Deus. Os filhos que você ainda vai ter estão nas mãos de Deus. Aquela porta que ainda vai abrir ainda está nas mãos de Deus. Essa cura que ainda vai chegar está nas mãos de Deus. Você está entendendo isso ou não? O que é isso? Ninguém pode mudar aquilo que Deus escreveu, porque está na palma da mão de Deus.
que lá em Apocalipse, quando João vai ver o céu pelo lado de dentro, a Bíblia não diz que o livro está em cima de uma estante. A Bíblia não vai dizer que o livro está em uma prateleira do céu. A Bíblia vai dizer que esse livro está nas mãos de Deus. E olha que coisa interessante. Esse livro que está nas mãos de Deus, que tem a história da sua vida, que coisa, ninguém tem acesso a ele. É só Deus que segura. É só Deus que acessa. É só quem escreveu que decide o que faz com ele. E se a gente analisar a posição que Deus está, isso também fala conosco. Pergunta, por quê? Porque de acordo com o texto, Deus está assentado no trono. Aposto, eu não entendi. Quando João olha, tem um livro na mão de Deus, e Deus está sentado no trono. Deus não está andando de um lado para o outro com o livro na mão, preocupado. Quem fica preocupado é você. Deus não está descontrolado, coçando a cabeça e dizendo, e agora? E agora o que está escrito aqui? E agora? Como é que vai ser essa história aqui? Não. Quem fica preocupado com a sua história é você. Deus está com o livro na mão e está sentado no trono. Se Deus está sentado no trono com o livro na mão, é sinal que Ele não está como você fica. Por quê? Porque de repente você está enfrentando alguma situação que tem tirado o seu sono, tem tirado o teu sossego, tem tirado a sua paz. Você fica igual um maluco dentro de casa, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Por quê? Porque está preocupado. Você está preocupado com o seu amanhã. Você está preocupada com aquele exame, preocupado com aquele diagnóstico, preocupado com aquela ameaça, preocupado com aquela perseguição. E Deus está sentado no trono. Você fica de um lado para o outro, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, conversa com um, conversa com o outro, põe as suas preocupações na rede social, vai para o grupo do WhatsApp e expõe a sua preocupação. Você fica desesperado querendo entrar no meu gabinete, porque você está preocupado com a tua casa, preocupado com a tua saúde, preocupado com o teu filho, preocupado com a tua conta, preocupado com o teu amanhã. E Deus está com o livro da sua história na mão dele, sentado no trono. Apóstolo, eu não estou entendendo. Deus está tranquilo, assentado no trono. Sabe por quê? Porque quem tem o controle da sua vida é Ele. E na mão dele nada sai do controle. Eu vou dizer de novo, na mão dele nada sai do controle. Você está preocupado, mas Deus sabe o que está fazendo. Você está preocupado, mas Deus sabe direitinho o que escreveu acerca dessa situação. Você está nervosa por conta dessa enfermidade, mas Deus já sabe o que escreveu acerca dessa enfermidade. Essa enfermidade deixa você andando de um lado para o outro, mas na mão de Deus não tem preocupação. Deus está sentado no trono com aquilo que escreveu sobre você na mão dele. Olha para alguém, me ajuda a pregar porque eu não tenho mais voz, e diga para essa pessoa: Deus está no controle. Você está preocupada com o teu casamento? Deus não está não, Ele está no controle. Você está preocupada com o teu filho, mas Deus já escreveu algo acerca dele e é o que vai acontecer. Você está preocupado com a tua saúde, mas se você decidiu viver o que está no livro, fica tranquilo. Por quê? Porque nesse livro não vai ter tragédia. Confia em quem escreveu. Se você decidiu viver o que Deus tem para você, confia no Deus que escreveu a tua história. Aquilo que acontece na sua vida, ou é porque Deus fez, ou é porque Deus permitiu. O que Ele fez é para o teu bem, o que Ele permitiu é para o teu crescimento. Então descansa. Deus está sentado no trono com o livro na mão. E olha mais um detalhe desse livro. De acordo com a Bíblia, pastor Vitor, o livro está escrito por dentro e por fora. Tem muita gente que entra numa livraria e compra o livro pela capa. A capa é bonita, gostei da capa. Compra o livro, nem lê nada na capa, simplesmente compra o livro porque achou a capa bonita. O livro que está na mão de Deus também tem capa, não tem? Tem. O livro que está na mão de Deus está escrito por dentro e por fora.
Quando você compra um livro, você só vê o que está do lado de fora. Mas o Deus que conhece a sua vida e que a escreveu, conhece cada vírgula que está escrito do lado de dentro. Você compra o livro, olha para a capa e diz: eu acho que isso aqui é interessante, porque a capa é bonita. E por muitas vezes você para de ler o livro no meio, porque a capa é bonita, mas o conteúdo não presta. Só que com Deus é diferente. O mesmo que escreveu do lado de fora, escreveu do lado de dentro. O que é isso? Esse Deus não analisa pela capa, Ele conhece você por fora e por dentro, por fora e por dentro. Quem olha para você sorrindo pensa, deve estar feliz da vida, mas não sabe que isso aí é a sua capa. Mas o Deus que escreveu a tua história sabe como está você por dentro. Por quê? Porque Ele sabe o que está do lado de fora, e é Ele que escreve o que está do lado de dentro. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus te conhece por dentro. Eu vou caminhar para a conclusão, porque olha o que está escrito. Está escrito por fora e por dentro. Deus não gosta de aparência, né? O principal para Deus não é o que está escrito lá de fora. Tanto que o que está escrito lá de fora as pessoas conseguem ver, mas o que está escrito do lado de dentro está selado. Ninguém tem acesso. Não tem acesso ao que está do lado de dentro. Se olhar pelo lado de fora tem alguma coisa escrita, vai dar para ver. Mas e o lado de dentro? Está guardado, está selado. Porque o principal para Deus não é o que está do lado de fora. O principal para Deus é o que você carrega do lado de dentro. O livro está selado, com 7 selos. Por que a Bíblia faz questão de dizer que está selado com 7 selos? Primeiro, selado, linguagem bíblica, selado é decretado. Ou seja, o que Deus escreveu, ninguém pode mudar. Você entendeu ou não? Isso te conforta ou te preocupa? Porque o que Deus escreveu, ninguém pode mudar. Selado, decretado, determinado. Desde antes de você nascer, Deus já estava escrevendo. Selado, decretado, determinado. Alguém olhou para você e disse: não vai conseguir, mas Deus já decretou, vai conseguir. Alguém olhou para o teu casamento e disse: vai acabar, mas Deus já determinou, vai restaurar. Alguém olhou para o seu filho e já disse: vai morrer na droga, mas Deus olhou para você, mãe, que derrama lágrima, e já escreveu no livro da sua vida: eu recolho a lágrima dela, eu alcanço o filho dela lá, eu transformo a vida dele. O que é isso? Decretado, determinado. Deus terminou de escrever, fechou e selou. Eu vou repetir: Deus terminou de escrever, fechou e selou. Como assim? O que você fez não fez Deus apagar o que escreveu para você. Que se Ele escreveu antes de você nascer, está escrito, decretado, determinado. O erro que você cometeu com 15 anos não fez Deus apagar nenhuma vírgula. O erro que você cometeu com 21, com 35, com 50, não fez Deus apagar aquilo que Ele escreveu para você. A hora que você decidir voltar, a tua história está na mão dEle para você viver. Não importa se você errou, não importa se você falhou. Deixa eu falar para quem está voltando da praia. Quem sabe veio para aqui, para hoje, para Semente do Amor, que ficou com vergonha de ir lá na sua igreja. De repente nem é daqui, mas veio aqui porque queria ouvir a palavra, queria adorar a Deus, estava com a maior sede de participar de um culto, mas estava cheio de medo de ir na igreja onde você congrega. Por quê? Julgamentos. Que quem sabe você falhou, você fez coisas nesse verão que não era para ter feito. E se eu te disser que aquilo que você fez não fez Deus desistir da história que escreveu para você? Deus não quer que você continue fazendo, de modo que se você voltar, a sua história ainda está intacta para você viver. Deus escreveu, decretou, fechou o livro e selou. Agora é interessante que são 7 selos. Quantos selos?
Vai ver a cultura da época. Quando selava com 7 selos, isso era a linguagem de testamento. O pai preparava o testamento e selava com 7 selos. Só quem poderia abrir aquele testamento era o herdeiro. Só quem poderia abrir o testamento era o filho. O pai selava com 7 selos e só o filho, o primeiro filho, poderia abrir. E agora? E agora que João está vendo esse livro na mão de Deus, Deus está sentado no trono, João está lá olhando para esse livro. Esse Deus terminou de escrever esse livro, onde tem a tua história, fechou e selou. Para quê? Para ninguém apagar, para ninguém mudar, para ninguém rabiscar, e para dizer para você que Ele não desistiu de você. Selou, de modo que perceba que nem Ele mais abriu, nem Ele que escreveu abriu. Aí João vai ouvir os anjos, e aparece um anjo que vai dizer assim: quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Só o herdeiro, só o filho. Aí João começa a chorar. E por que ele chora? Ele diz: porque não foi achado no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém digno de abrir os 7 selos, de abrir esse livro. Aí de repente um ancião diz para João: não chores, eis o leão da tribo de Judá. Espera aí, vamos ver o que o texto diz. Não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá. De acordo com João, pastor Vitor, ele virou para ver. Se eu disser assim: olha aí quem chegou, você vai olhar para lá. Aí o ancião vai dizer: eis aí o leão da tribo de Judá. Aí quando João vira, não tem leão, tem um cordeiro. É o que está escrito aí, ó. Quando João vira, ele vai dizer que ele viu um cordeiro com C maiúsculo. Ele virou e viu o cordeiro. Que cordeiro? Qual o nome dele? Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro? Grita o nome dele: Jesus. Mas o ancião disse: eis o leão da tribo de Judá. Quando ele vira, esperando ver a figura de um leão, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Por quê? Porque Jesus decidiu nascer como cordeiro. Jesus viveu como um cordeiro. Jesus andou como um cordeiro. Jesus foi preso como um cordeiro, não falou. Jesus apanhou como um cordeiro. Jesus foi crucificado, morreu como um cordeiro. Jesus ressuscitou como um cordeiro. Caminhou 40 dias depois da ressurreição na terra como um cordeiro. Jesus subiu como um cordeiro. Mas daqui a pouco, muito pouco, daqui a pouco ele vai voltar. Nasceu como cordeiro, andou como um cordeiro, cresceu como um cordeiro, foi preso como um cordeiro, sofreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um cordeiro, caminhou ressurreto como um cordeiro, subiu como um cordeiro. Mas daqui a pouco, quando eu ouvir uma trombeta soar, o céu vai se abrir e ele não vai descer como um cordeiro, ele vai descer como o leão da tribo de Judá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quem tem acesso à história
história da sua vida não é aquele demônio lá do terreiro. Quem tem acesso à história da sua vida, eles podem falar o que quiser. Xangô, não sei, Gó, pode ser o Gó do inferno. Nenhum Gó tem acesso à história da tua vida. Quem tem acesso à história da sua vida não é espírito imundo que desce em lugar assim, não. Quem tem acesso à história da sua vida não é espírito imundo que foi reverenciado na Marquês de Sapucaí, não. Quem tem acesso à história da sua vida é aquele que passou na terra como um cordeiro, mas vai voltar como leão. Vai voltar como leão. Aleluia! Chega de ter medo do diabo. Mas você viu na Sapucaí? Você viu o que fizeram? Passei na rua, já tinha despacho. E daí? A tua história está na mão dele. E daí? Ah, mas falaram de mim, a tua história está na mão dele. O que falaram de você não fez ele pegar lick paper, passar e escrever nada em cima. O que está escrito, está escrito. E vou dizer mais: ninguém muda o que Deus escreveu para você. Pega para a tua vida, ninguém muda o que Deus escreveu para você. Oh, meu Deus do céu! Lembra do que estava escrito na cruz? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foram questionar o governador: ué, como é que bota aquilo escrito lá? Ele olha e diz assim, ó: o que está escrito, está escrito. Ou seja, o que está escrito na cruz, ninguém muda. Ai, meu Deus do céu! Se ninguém muda o que foi escrito na cruz, o que foi escrito no livro, ninguém vai mudar. Descansa. Aquieta a tua alma, porque se você entregou a sua vida para Ele e disse para Ele: eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o que Ele tem para você é o que está dentro do livro. Você entendeu ou não? Naquele dia que você disse: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, pronto. Você disse para Ele: eu quero viver o que está dentro do livro. E o que está escrito não pode ser apagado. Davi vai ser ungido no meio dos irmãos. Ninguém gostou, mas estava escrito. O azeite vai descer em cima da cabeça dele, na frente de todo mundo. Ninguém gostou, mas estava escrito. Davi enfrenta urso lá no campo, rasga o bicho no meio. Ninguém gosta, mas estava escrito. Davi mata leão, vem e manda o próximo que eu estou preparado. Mata o leão. Ninguém ia gostar daquilo, mas estava escrito. Davi chega no campo de batalha, tem um gigante lá, cabeça desse tamanho, dizendo: me dá um homem, me dá um homem, me dá um homem. Parece até uma turminha de hoje em dia querendo um homem. Me dá um homem que lute comigo. Davi chega e diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi vai para cima dele com uma funda, pega 5 pedras. Quantas pedras? Escolheu, não pegou, né? A Bíblia diz que ele escolheu 5 pedras, colocou dentro da sacolinha dele, pegou a funda, colocou a primeira na funda e arremessou. Quando arremessou, meu Deus do céu, o gigante, tudo bem que o bicho tinha a cabeça grande, mas e a capacete que estava na cabeça dele? Porque o capacete de um soldado filisteu cobre a testa toda, até o nariz cobre, só fica os olhos de fora. Mas a Bíblia vai dizer que a pedra encravou na testa. Como é que essa pedra atingiu a testa de um homem que tem um capacete que protege a testa? Sabe por que atingiu? Pergunta: por quê? Porque milagre também está escrito lá nesse livro. Acertou a testa, ele cai para frente. Por quê? Se acertou a testa, era para cair para trás. É física. Aqui, ó, pum. É força, era para cair para trás. Acerta a testa, ele cai para frente. Por quê? Porque também estava escrito nesse livro que o dia que Davi tivesse coragem e tomasse atitude, Deus ia mandar um anjo para dar um pescoção no Golias, para derrubar ele para frente. Saul tenta matar Davi 21 vezes. Quantas vezes?
Tentou primeiro, errou. Por quê? Porque estava escrito. Tentou de novo, errou. Tentou 3, tentou 4, tentou 5, tentou 10, errou. Tentou 20 vezes, errou. Agora eu acerto, joga a lança. Davi faz assim, a lança crava na parede. 21 vezes tentou e 21 vezes falhou. Porque Saul era ruim de mira? Não. Porque Saul era fraco? Não, era o mais forte de Israel. Porque Saul não tinha bom tato para guerra? Não, era guerreiro também. Então por que Saul errou? Que estava escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque está escrito para a vida de um escolhido que o meu Deus quebra o arco e corta a lança. Vão tentar te matar, mas não vão conseguir. Vão gastar com galinha preta, vela do Flamengo, tira do Botafogo, vão fazer de tudo, mas não vão conseguir. Porque está escrito o quê? Aos teus anjos dará ordem a favor dele, para que guarde. Está escrito o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Está escrito que você não vai precisar ter medo da mortandade que assola o meio-dia. Está escrito. Está escrito o quê? Acerca de um escolhido? Está escrito que o teu nome está gravado na palma da mão dele. Está escrito o quê? Acerca de um escolhido? Vós sois a menina dos olhos do Senhor. Malaquias 3:7. Está escrito o quê acerca de um escolhido? Está escrito que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele em relação à sua vida não passará. A história é sua, mas o livro é dele. Se a história fosse sua e o livro fosse seu, alguém pegaria nos seus momentos de glória e rasgaria, jogaria fora, pisaria no seu livro. Só que a tua vida não está sendo contada na terra. O que acontece na terra foi coisas que Deus já decidiu no céu. Quero ver quem entra lá, pega da mão dele. Quero ver quem apaga aquilo que Deus escreveu. Está escrito a restauração do seu casamento, está escrito a libertação do seu filho, está escrito você fazendo a obra aqui, também está escrito você provando do melhor dessa terra, também está escrito. 2023, ano do novo de Deus, tem coisa nova para você que também já está escrito. Só quem crê fica de pé comigo para adorar o Cordeiro. Pega da mão dele que eu quero ver. Sabe, se a sua vida está em Deus, isso aqui é para quem colocou a vida na mão de Deus. Que se você não colocou a sua vida nas mãos de Deus, o livro está na tua mão. É por isso que você vive assim, ó. Você escreve uma coisinha, vem um capeta e apaga. Escreve lá dor, sofrimento, miséria, vício, destruição, separação, divórcio. Você está com o livro na sua mão, né? É você que está querendo escrever do seu jeito. Enquanto você quiser escrever do seu jeito, até as coisas boas que você tenta escrever dão errado. Porque vem Satanás e te atrapalha, suja as páginas. Você estava pensando que o seu casamento ia ser uma linda página do seu livro, só que você ficou escrevendo com o livro na tua mão. Aí veio Satanás e sujou a página. Aí está aí você agora pensando que vai separar. Tem jeito ainda. Tem jeito ainda? Tem. Se você disser essa noite: Senhor, a história é minha, mas eu quero que o Senhor me faça viver o que o Senhor escreveu para mim. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero viver a minha história, eu quero viver a tua história para mim. Você nem sabe o que é, mas com certeza é melhor do que isso que você está tentando. Vamos adorar a Ele, vamos.